bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar nossa leitura do livro de Jeremias. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Jeremias 28. Glória a Deus. Jeremias 28. Jeremias e o falso profeta Ananias. No mesmo ano do princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur, o profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença do sacerdote e de todo o povo. Ele me disse: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, quebrei o jugo da Babilônia, quebrei o jugo da Babilônia, do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de voltar a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, todos os exilados de Judá, que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. Jeremias disse: amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem essa palavra que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim, antes de você, desde a antiguidade. Desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade, peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar a paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor, apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs no pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta foi embora seguindo seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço de Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: vá e fala com Ananias dizendo: assim diz o Senhor, você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia. E eles servirão até os animais selvagens, eu entreguei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias, o Senhor não enviou, mas você fez com que este povo confiasse em suas mentiras. Por isso, assim o Senhor, eis que eu expulsarei da face da terra, porque você morrerá ainda este ano, porque pregou a rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele ano, no 7º mês. Eita! Olha que forte! Olha como é intenso você falar algo que Deus não disse, você fazer algo que Deus não pediu. Eu vejo muita gente hoje viva, respirando, mas espiritualmente morta. Tem muita gente hoje não servindo ao Senhor. Poliana, por que hoje tem tantos falsos profetas? Porque a iniquidade se multiplicou. Então, quando a iniquidade ela se multiplica, os falsos profetas eles aumentam. Não é, gente? Esse texto é muito intenso. É muito intenso. As pessoas elas brincam de ser Deus, igual Ananias brincou de ser Deus. Naquele ano, no 7º mês, ele morreu. Ele profetizou só coisas boas. Eu sei que às vezes a gente tem tantos desejos bons no nosso coração, a gente quer ver as pessoas bem. Pense aqui comigo: poxa, por que eu não
posso profetizar coisas boas? Por que eu não posso falar só o que é bom? É porque às vezes Deus quer julgar aquela pessoa. Às vezes Deus quer colocar a mão naquela pessoa. E quando o profeta, ele fala, não, você tá ótimo. Nossa, olha, você tá maravilhoso. Você não tem um diagnóstico certo de você. E você não consegue se alinhar. Você não consegue encontrar a verdade. Todo mundo falando que você tá bem. Eu vou dar um exemplo de mim. Quando eu tinha 14 anos, eu descobri que eu tinha síndrome dos ovários policísticos num alto nível, um grau altíssimo. Fora que contribui para isso, o meu ciclo menstrual, ele era terrível. Eu ficava 40 dias com o ciclo intenso, depois passava 3 meses sem nada, e depois eu passava mais 50 dias, 2 meses, só com o meu ciclo intenso. Aí vocês imaginam, por um adolescente isso. E aí eu fui no médico, meu rosto era cheio de acne aqui no meu colo. Não, era um caos. E o médico falou que tem que tomar anticoncepcional. E aí minha mãe falou assim, não, ela é muito nova, 14 anos é muito nova. Passou, aí eu fiz um tratamento paliativo. Quando foi com 16 anos, pipocou, de novo estava horrível. O médico falou, tem que tomar anticoncepcional. Não tem outro jeito para sua filha. É obrigatório o uso de anticoncepcional no caso dela. E aí a minha mãe falou, não, ela ainda está muito jovem. Quando ela fizer 18 anos, se a situação dela não mudar, eu autorizo. Aí continuei do mesmo jeito. Fui fazendo tratamentos paliativos. Quando foi com 18 anos, fui na médica de novo, ela falou assim, não tem outro jeito. A única saída é o anticoncepcional. E eu comecei a tomar. Então eu tomei o anticoncepcional dos 18 aos 30. Olha a minha história. E todas as vezes que eu ia no médico, eles falavam a mesma coisa. Não, ela tem uma crise severa de ovário policístico, ela tem problema severo com pré-diabetes, ela não pode ficar sem tomar anticoncepcional. Gente, eu tive 13 tumores na axila. Todas as vezes que eu ia no médico, ele falava assim, tudo bem, você teve esse tumor, mas você não pode parar de tomar anticoncepcional. Isso aí doutor, isso é do anticoncepcional? Mas e aí? Aí você não pode parar, você tem que tomar. Porque a mente, eles faziam assim na minha mente, como se eu não tivesse vida, como se eu não fosse viver sem tomar um anticoncepcional. E aí passou, ao longo dos anos, eu fui sofrendo, eu fui tirando. Primeiro no ano eu tirei 1, depois eu tirei 2, depois eu tirei uns 3 no ano só, depois foi indo assim. Até que a gente chega no fatídico ano de 2016. Naquele ano, eu tive uma trombose no cotovelo, nas 2 panturrilhas e nos pés. Eu fui no angiologista. Quando eu cheguei lá, o angiologista falou, isso é do uso de anticoncepcional. Eu falei assim, eu vou tirar. Ele falou, você não pode. Pelos seus exames, você não pode tirar o anticoncepcional. Eu falei, mas eu vou morrer? Ele, não, vai dar tudo certo. A gente tira essas tromboses, vai dar tudo certo. Só que eu tinha vários outros sintomas. Eu tinha crise de jaqueca terrível. Meu cabelo não era tão bonito, não era tão cheio. Eram várias outras coisas também. E aquilo me fazia pensar, gente, eu não sou médica, eu sou advogada. Se você chega em todos os médicos, eu nunca tinha ouvido falar que eu não precisava de tomar. Quando foi no ano de 2017, acho que em janeiro e fevereiro, eu estava indo para um lugar com uma ginecologista. E eu fui contando essa história para ela. Ela falou, peraí. E tinha sido em outubro do outro ano que eu tinha operado. Tem 2, 3 meses que você operou de trombose por causa do uso de anticoncepcional. E você continua. Eu falei, mas nem o médico me disse que eu não podia tomar. Ela falou, você vai morrer? Nossa, quando ela falou assim, você vai morrer, aquilo entrou assim na minha cabeça, sabe? Sabe o negócio assim? Eu fiquei tonta. Ela falou, não, tô brincando. Você vai morrer. Me dá seus exames. Eu tinha muito exame, eu mandei pra ela. Quando ela viu meus exames, ela falou assim, minha filha, o seu corpo tá no limite. Você não pode tomar anticoncepcional nunca mais na sua vida. Eu fiquei tão impressionada com aquelas palavras dela.
sabe? Eu não, acho que era tipo março, um negócio assim, eu sei que era no início de 2017. Eu falei, mas e agora? Ela falou, e agora você vai fazer um tratamento, né? Olha aí, a Paty disse que teve embolia pulmonar por uso de anticoncepcional. Ela falou pra mim, eu não sei como você não teve uma embolia pulmonar, uma trombose no cérebro ainda. Não sei como você tá andando. Você toma anticoncepcional separado há 12 anos, olha seus exames, seu corpo tá no limite. E ela falando isso pra mim. Eu falei, mas como eu vou fazer? Ela falou, eu vou te tratar. Aquela médica me pegou pela mão, ela cuidou de mim, ela me tratou. E nunca mais eu tive problema com ovário policísticos. Então, assim, hoje, né, estudando hoje, eu fico pensando, meu Deus, que loucura, ninguém falou a verdade pra mim. Eu fiquei 12 anos sendo enganada. Meu corpo pereceu e muito, não foi pouco não. E ninguém falou a verdade pra mim. Ninguém, gente, absolutamente ninguém. Não houve um que chegou em mim e falou assim, Poliana, isso aqui tá errado. Você não pode fazer isso. Não teve um santo para me dizer isso. A quantidade de médicos que eu fui nos 12 anos que eu tomei anticoncepcional não é brincadeira. E aí, quase que eu morro por causa de negligência médica. A verdade é essa. Porque se eu obedecia ao médico, né? Se eu estava ali em obediência ao médico, eu estava perecendo por negligência médica. Quando eu tomei, eu me senti tão melhor. Quando eu parei, vocês não fazem ideia. Enfim, nunca mais tomei, graças a Deus, nunca mais vou tomar isso. Só se eu querer morrer, coisa que eu não quero, que é morrer. Então, a gente precisa entender que nem tudo que alguma autoridade fala é verdade. Quando as pessoas forem falar as coisas para vocês, né, pesquisa. Quando o médico for te dar um diagnóstico, pesquisa. Procurem outras opiniões. Quando um profeta falar algo, vai na palavra. O que ele está falando? Faz sentido com a palavra? Ah, um determinado profeta disse isso. Faz sentido com a palavra? Porque talvez você não vai ter o discernimento se aquilo ali é um espírito de engano, como era no caso, né, desse profeta de Ananias, ou se não, se ele estava profetizando a verdade. Porque saiu um monte de gente enganada, achando que os utensílios iam voltar para a casa do Senhor, achando que o jugo ia sair de Israel, e não ia. E não ia. Mas olha só como Jeremias foi inteligente ali, sábio. Ele falou o seguinte, quando ele estava profetizando aquelas coisas, ele falou o seguinte: se um profeta estiver profetizando uma coisa boa, né, só vai ser de Deus se essa coisa acontecer. Ele disse para todo mundo desse jeito. 7 meses depois o profeta morre. Então o que o povo viu? Que não ia acontecer. Então assim, pelo menos ele teve essa sabedoria. Porque ele chama o outro profeta num lugar e ele não expõe ele publicamente, se você observar aqui. Porque o Senhor fala com ele assim que acaba aquela mentiraiada toda. Não sei como é que ficou o cognitivo do povo. Então o povo ele ficou sem direção, sem saber se eles estavam realmente certos ou errados, entendeu? Por isso que hoje, quando eu vou orar, eu falo, Senhor, me revela a verdade. Se me doer, vai doer. Mas eu prefiro saber a verdade. Se eu sentir dor, eu vou sentir dor. Se for ruim, vai ser ruim. Mas é muito melhor estar diante da verdade do que estar vivendo uma mentira. Então, quando vocês forem acrescentar orações no dia de vocês, sempre peça ao Senhor para te revelar a verdade. Porque a verdade, por mais que doa, ela vai te libertar. Ela vai te tirar dessa zona de conforto. Ela vai te tirar desse lugar, ela vai te levar a um lugar seguro. A verdade, ela nos conduz a um lugar seguro. É um lugar onde a vontade de Deus está sendo cumprida na nossa vida. Por mais que a vontade de Deus não seja exatamente a nossa. Às vezes é até o contrário que a gente quer. Mas a vontade de Deus, cumprida em nós, vai fazer toda a diferença para a nossa vida. Vai fazer com que, de fato, nós sejamos homens e mulheres de Deus.
Então, eu sei que a gente busca profecia, gente. Então, antes de qualquer coisa, peça ao Senhor para te falar a verdade. Você, quando você vai orar, você peça ao Senhor, o Senhor me leva à verdade. Me leve ao caminho da verdade. Me leve, Pai, em nome de Jesus, me conduz à verdade. Porque só a verdade pode me tirar dessa zona de perigo, desse emaranhado de caos. Porque que adianta uma pessoa profetizar coisas boas, seu coração se encher de expectativa e na verdade você está todo esculhambado? Não adianta de nada. Então, que a partir de hoje você aprenda a pedir a Deus a verdade. Porque a verdade, ela vai de fato te libertar. E não uma palavrinha doce de alguém. E não um sorriso de uma pessoa, né? O que vai te levar a um lugar de paz, a um lugar de segurança é a verdade. Só ela vai doer um pouquinho, mas depois ela vai te tornar livre. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós te pedimos que o Senhor nos revele a verdade. Nós pedimos que o Senhor nos mostre o nosso coração, o que tem dentro de nós, o que tem dentro da nossa estrutura. Espírito Santo da verdade, nos santifica na verdade e nos leva a um outro nível de adoração. Eu me uno aos meus irmãos, eu me uno em fé aos meus amigos e eu te peço, Senhor, nos mostre a verdade para que a gente possa endireitar as nossas veredas. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? A verdade é a única que vai poder nos tirar deste lugar e nos levar a um outro lugar. Quando eu entendi a verdade sobre o uso de anticoncepcional, eu fui curada. A única coisa foi ruim, doeu, foi constrangedor. Eu tive que passar um desmame. É horrível, quem já passou sabe. Mas eu vou contar para vocês. Eu fui livre. E hoje eu sou livre. Então hoje você também pode ser livre disso tudo. Você só precisa buscar a verdade, porque é ela que vai te libertar. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional, que é meu, que é seu, mas ele é principalmente de Jesus, é por ele que estamos aqui todos os dias. Que hoje haja revelação na tua casa, que hoje haja discernimento na tua vida e que hoje você consiga, em nome de Jesus, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.